Tim Maia cantou uma música que ficou famosa, inclusive essa é uma das músicas mais famosas dele, que diz o seguinte: vale tudo, vale tudo. Vale o que vier, vale o que quiser. E aí ele dizia lá no final da sua música: só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Há uma dúvida sobre o que ele queria dizer com essa última frase: só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Alguns dizem que ele já era contra o homossexualismo. A gente não sabe o certo que ele queria dizer. Mas o fato é que ele expressa nessa canção inicial de que podia ter todas as coisas, menos homem com homem e mulher com mulher. Com o passar do tempo, já no final da sua carreira, ele cantava essa mesma música, mas agora nesse final, enquanto o grupo continuava cantando, só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher, ele já encerrando o seu show, essa era a última música do show, ele dizia: não, agora vale, está liberado, vale tudo, vale, está liberado. E assim ele encerrava os seus shows antes de morrer. Tempos depois, Lulu Santos veio então com uma outra música. E essa outra música, apesar de ter um refrão que fala sobre o relacionamento de um homem com a mulher, refrão esse que ele começou a mudar depois, nos últimos shows, ele diz: e a gente vai à luta e conhece a dor. E ele diz: considerando justa toda forma de amor. Assim Tim Maia dizia: olha, vale tudo, menos homem com homem, mulher com mulher. Agora Lulu Santos diz: não, nós precisamos considerar justa toda forma de amor. Eu li essa semana um artigo eu imagino que é um pastor, onde ele falava para jovens sobre sexo antes do casamento, e ele defendia que a única coisa que valida o relacionamento é o amor, e se você ama, então tudo pode. E o que mais me chamou a atenção é que eu fui aos comentários, eu preciso ver o que as pessoas estão dizendo em relação a esse artigo. E para minha surpresa, todos diziam: é isso mesmo, se nós nos amamos, isso é o que importa. Considerando justa toda a prova de amor. É a filosofia, é o espírito da nossa época. E isso tem levado então a situações terríveis. Cícero disse certa vez: ó tempos, ó que costumes. E a gente pode olhar essa frase, esse suspiro de Cícero, ele ainda é atual nos nossos dias. E essas são algumas manchetes que eu tirei dos nossos últimos dias. Menina de 4 anos é obrigada a casar com cachorro para se livrar do demônio na Índia. Há uma outra reportagem que diz que em uma escola da Suécia não existe mais distinção entre meninos e meninas. Essa distinção, ela é proibida de ser feita. Algum tempo atrás, quando eu trabalhava com adolescentes, eu pude experimentar isso. Crianças e adolescentes usavam adereço com conotação sexual. Os colégios estavam orientando os pais, isso é o título de uma reportagem. Vocês observam aí que tem algumas pulseiras, e cada pulseira é de uma cor. E se uma pessoa, independente do sexo, estourasse uma das pulseiras, de acordo com a cor, era uma atitude. Eu não vou fazer uma descrição do que cada cor significa em respeito a vocês e às crianças. Mas imagine as coisas mais terríveis que possa existir na área da sexualidade. Crianças e adolescentes. Mas isso não é tudo ainda. Dezenas de mulheres virgens estão dando à luz na Grã-Bretanha. Isso é uma coisa, e o número tem crescido cada vez mais. Mulheres que dizem: olha, eu já estou na maturidade emocional, eu já estou na maturidade física e eu já estou na maturidade financeira. Eu não preciso de um homem para ser mãe. E aí, elas, sem nunca terem tido qualquer tipo de relação, elas estão dando à luz, em um ato de extremo egoísmo, colocando no mundo um filho ou uma filha que nunca vai poder conhecer o pai. Recentemente, o governo iraniano determinou que o consentimento das esposas não é mais necessário para as relações.
Isso não pode mais, não precisa mais. Menino que gosta de se vestir como princesa inspira a mãe a escrever livro infantil. Isso é uma realidade cada vez mais presente, principalmente nos Estados Unidos. Filhos e filhas de famosos que agora dizem que eles nasceram meninos, mas eles querem ser princesas. Elas nasceram meninas, mas elas querem ser príncipes. E aí eles estão então se vestindo como sendo do sexo oposto. E o absurdo não para por aí. Essa é uma das últimas manchetes que eu vi. Casamento gay triplo, noiva espera filho. 3 mulheres que resolveram se casar, e uma delas está grávida, através de fertilização in vitro, se não me engano. E elas 3 estão esperando um filho. A sociedade diz que isso é normal. A música diz que nós precisamos celebrar a liberdade, que nós precisamos celebrar a nossa autonomia das verdades antigas, de uma Bíblia que foi escrita há muito tempo, que nada tem a ver com a nossa cultura. E que nós precisamos considerar de forma justa toda forma de amor. Mas as próprias pesquisas nos estão dizendo que isso traz problemas sérios, não apenas no âmbito individual e familiar, mas até mesmo social. Há uma grande correlação entre lares rompidos e quase todos os problemas sociais. Isso é uma pesquisa americana, que diz que 80% dos adolescentes em hospitais psiquiátricos vêm de famílias quebradas. Não apenas isso, 3 a cada 4 suicídios de adolescentes ocorreram onde um pai é ausente. Pais solteiros mais filhos adolescentes é igual, diz essa mesma pesquisa. Melhor, diz uma outra pesquisa, violência e roubo. Ainda uma outra pesquisa científica diz que garotos criados sem pai têm dificuldades de aprendizado. Como o que vai nascer das virgens na Inglaterra, que estão então colocando filhos no mundo. Esse mandamento então traz muita luz sobre muita coisa que nós precisamos entender sobre família. E uma das coisas que eu aprendi durante essa semana enquanto estudava, é que antes desse mandamento negativo, não adulterarás, há um mandamento que Deus deu a Adão e Eva, e um mandamento que Deus então instituiu para toda a humanidade, que diz que nós devemos nos casar. Antes de não adulterarás, há um mandamento que nós precisamos deixar pai e mãe, e que nós precisamos nos unir a uma mulher e se tornar essa mulher uma só carne. E, a menos que você seja chamado, dotado por Deus, para permanecer solteiro ou solteira, essa é a normalidade da vida. Por isso que antes de entender o que é um adultério, nós precisamos definir o que é um casamento. Porque à luz da nossa definição do que é um casamento, nós vamos entender o que é um adultério. E a razão pela qual eu escolhi esse texto é que, além de falar de muitas coisas, de muitos pecados proibidos por esse mandamento, aqui nós temos uma definição clássica do que é o casamento. Observe que está em destaque aí a palavra se unirá. Esse é o verbo-chave para nós entendermos essa passagem. A primeira coisa que nós precisamos entender é que esse não é um verbo que fala primeiramente de uma relação sexual, não. Há um texto na sequência que vai nos falar isso, quando diz que eles se tornarão uma só carne. Esse mesmo verbo, ele é usado em outros lugares do Antigo Testamento para falar da união e da lealdade, da fidelidade entre duas pessoas. Esse é o termo, por exemplo, usado para falar da amizade, da lealdade entre Ruth e a sua sogra Noemi. Esse é o mesmo termo usado para falar daqueles guerreiros que foram fiéis, leais ao rei Davi. De tal maneira que o texto aqui nos apresenta a ideia de se apegar a uma pessoa, no sentido de ter um compromisso com essa pessoa, de firmar um compromisso com essa pessoa. É por isso que o casamento ele é coberto por uma cerimônia.
E isso é natural que assim o seja. Porque de fato o casamento é um momento que nós assumimos um compromisso. É um momento que nós então fazemos votos, promessas. E ali nós fazemos um verdadeiro pacto um com o outro. De tal maneira que a exigência fundamental de uma aliança é exatamente amor no sentido de lealdade. A exigência fundamental de uma aliança é amor no sentido de lealdade. Se vocês observarem, essa é a principal ideia do segundo mandamento. O segundo mandamento diz que nós não podemos ter outros deuses além. Nós não podemos fazer outros ídolos, porque o primeiro mandamento já diz que nós não podemos ter outro Deus além dele, por isso nós não podemos fazer imagem. E a idolatria é descrita nas Escrituras também como sendo adultério. Idolatria e adultério são palavras virtualmente sinônimas na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E o que Deus está exigindo nos dois primeiros mandamentos? Deus está exigindo lealdade. A maneira como nós amamos a Deus é exatamente sendo leais a Ele. Por isso o ponto aqui principal é a ideia de lealdade. Michael Roth estava certo quando ele disse que o adultério não é errado por causa do ato em si, como se o próprio fato de ter cruzado a linha fosse o crime, ele diz, mas porque ele viola pactos. E ele continua dizendo, ele viola relacionamentos estabelecidos por um Deus bom, para o nosso prazer e ações de graças. Esse é o problema do adultério. O maior problema do adultério é que ele quebra pactos. É muito mais do que ir além dos limites. Adultério é uma quebra de lealdade. E por essa razão, o adultério tinha uma punição terrível. Olha só o que diz em Deuteronômio, capítulo de número 22, versículo de número 23 e 24. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Elimine o mal do meio de Israel. Se em uma cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, leve os dois à porta daquela cidade. E o texto diz que eles precisam ser apedrejados até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro. E o homem, porque desonrou a mulher do outro. E aí o texto termina dizendo: eliminem o mal do meio de vocês. Aqui surge então uma pergunta perturbadora: por quê? Por que então havia tanta exigência para esse pecado? A gente viu na semana passada que o pecado de não matarás há uma espécie de habeas corpus, quando Deus determina uma cidade de refúgio. Mas agora não há aqui nenhum tipo de saída para esse tipo de pecado. E a pergunta é: por que então um momento rápido de prazer tem uma punição tão séria? A morte, essa é a pena. E aí a razão é porque isso está intimamente ligado aos mandamentos verticais e horizontais, ao nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Em relação a Deus, adultério é uma quebra de aliança com Deus. Adultério é um tipo de idolatria. Adultério é um tipo de idolatria. E aí, os estudiosos têm dito uma coisa que eu achei muito interessante. Há uma espécie de efeito didático, pedagógico, a Deus dá esse mandamento a cada um de nós. Porque se nós não conseguimos se nós não temos condições de sermos leais ao nosso próximo, a pessoa mais íntima que existe ao nosso lado, é certo que nós teremos grandes facilidades de quebrarmos a nossa aliança com Deus. Fato é, se nós somos propensos a atrair o nosso cônjuge, também nós seremos propensos a atrair o nosso Deus e quebrar a sua aliança. Mas não apenas no nosso relacionamento com Deus, como já tem sido dito durante muito tempo nesse culto e durante todas as mensagens,
mas também do nosso relacionamento social. Esse mandamento é importantíssimo para que a sociedade viva bem. Ele tem uma importância tremenda para a saúde da sociedade. Por isso que o adultério é uma espécie de câncer que corrói a sociedade. Porque o ponto aqui é o seguinte: lembre-se da ideia de lealdade. Se eu não sou fiel à minha esposa, eu serei fiel ao meu sócio, quando o assunto é comércio. Eu serei fiel ao partido político, no meu relacionamento com a política. Eu serei fiel nos meus negócios. Eu serei fiel à cultura. Eu serei fiel à vida. Eu serei fiel dos meus relacionamentos. E a resposta é claro que não. Se eu não consigo manter a minha fidelidade à pessoa mais íntima, a pessoa que eu durmo todas as noites, a pessoa que me deu uma filha, um filho, uma família, isso me garante que eu serei fiel àqueles que são mais distantes? É por isso que quando uma sociedade é aberta à traição, ao adultério, acontece o que nós temos visto. Então há uma relação muito forte entre o adultério e os problemas sociais. Por isso que eu fiz questão de ler essa estatística, trazer essa estatística para vocês, para mostrar que esse mandamento foi dado para nos alertar em relação ao nosso relacionamento com Deus, mas também para guiar os nossos relacionamentos com os nossos próximos. E que a nossa lealdade a Deus e a nossa lealdade às pessoas vai trazer então saúde à sociedade. E o contrário também é verdadeiro. A nossa infidelidade a Deus e a nossa infidelidade, deslealdade para com os nossos próximos, trará então uma confusão e uma anarquia à nossa sociedade. A segunda pergunta então é: como que então nós quebramos esse mandamento? Como que nós quebramos esse mandamento? Aí fica mais fácil o entendimento, porque agora a gente percebe que o ponto aqui é a lealdade. E que o ponto aqui é o entendimento real do que é o casamento. E aí o texto diz algumas coisas. A primeira delas é que esse mandamento foi dado para um homem e para uma mulher. Esse mandamento não é esse mandamento de se casar, o mandamento de se tornar uma só carne, de ter relações íntimas, não é uma coisa que é para criança. Aqui por hora a gente já pode combater a ideia de pedofilia. A ideia de pedofilia é tão presente no mundo que nós vivemos. Isso não é coisa para criança, isso é coisa para homem e para mulher. Isso também não é coisa para pessoas do mesmo sexo, não. O texto diz que é um pai e uma mãe. É um pai e uma mãe que gera uma criança. É um pai e uma mãe que se relacionam de forma natural, como Deus criou. Não é homem com homem, não é mulher com mulher. É um homem e uma mulher. Não é homossexualismo. Não, não é. Isso parece ser contrário à nossa cultura, e de fato é contrário à nossa cultura, mas não se esqueça que quando esses mandamentos foram dados, ali na própria cultura que o povo de Deus estava inserido, ali, naquela cultura que eles estavam inseridos, já era contracultural esse mandamento. Havia muitas coisas que os povos pagãos faziam, que Deus agora diz para que o seu povo não faça. Na verdade, Deus está separando um povo para si. E por mais que a nossa cultura diga que é normal homem com homem, mulher com mulher, a Bíblia mais uma vez diz que não é assim. Não é assim. E aí o texto diz ainda uma outra coisa, diz que o homem deve se unir a essa mulher. Observe que é primeiro o casamento, depois relações, e não o contrário. Isso está muito claro no texto. Diz assim, que ele se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Observe que tem um i que liga aí uma coisa a outra. São duas coisas que o texto está dizendo. O texto está dizendo que primeiro eles fazem um pacto e depois então eles consumam esse pacto através de uma relação íntima entre os dois. Isso combate qualquer tipo de relação antes
antes do casamento. O mundo diz que isso não tem nada a ver. A igreja atual diz que isso não tem nada a ver. As pessoas vão dizer que isso aqui é utopia. Isso é uma loucura. Isso é uma coisa de outro mundo. E de fato é. Mas isso é a palavra de Deus. Deus disse que o homem precisa se guardar para a mulher e a mulher para o homem. Por isso, é casamento e depois relações, e não o contrário. Mas há uma outra coisa que o texto diz também. O texto diz que é apenas uma mulher. Estudando, eu comecei a pesquisar para ver as coisas desse mundo, e eu vi coisas terríveis. Terríveis. Homens com várias mulheres, mulheres com vários homens. E aí você pode pensar assim, mas a gente vê poligamia na Bíblia, e a melhor resposta que eu achei para isso foi a que Tim Keller deu naquele livro, Deuses Falsos. Em uma nota de rodapé ele diz assim, você acha que Deus se agradava com tudo isso? E ele citando um autor, ele diz assim, então faça uma análise das famílias que viveram dessa maneira. Faça uma análise e observem o desastre que era a vida dessa maneira. Há uma última coisa que parece ser óbvia, mas eu preciso dizer. O texto diz que se tornarão uma só carne, uma só carne. Isso quer dizer que são relações íntimas depois do casamento. E aí você pode dizer assim para mim, né? Claro, né, pastor? Não, não é tão claro assim. Esse é o ponto. Não é tão claro assim. Quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, ele gastou parte de um capítulo falando sobre isso. Porque mulheres e homens, mesmo depois do casamento, estavam se privando um ao outro. E isso é deslealdade. Isso é infidelidade a uma aliança. Sabe por quê? Quando você casou com essa mulher, ela estava pensando em muita coisa em relação à sua vida, mas também ela pensava naquilo. Quando o homem casou com você, ele estava pensando em muitas coisas, mas também ele estava pensando naquilo. E vocês sabiam disso, e vocês fizeram uma aliança dizendo assim, não, nós seremos um do outro. E quando o apóstolo Paulo vai escrever sobre isso, ele diz então, que nós precisamos cumprir os nossos deveres conjugais. Ele diz assim, marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. E refletindo essa ideia, o Catecismo Maior, respondendo na pergunta, quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? E a resposta inicia-se dizendo assim, os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são, e aí ele cita uma lista de pecados. Observe que ele começa dizendo que além da negligência dos deveres exigidos. Por isso que Paulo vai dizer que marido e esposa, eles devem se oferecer um ao outro em relações saudáveis, constantes, de modo que a tentação do adultério possa ser cada vez minimizada. Deus colocou o relacionamento, Deus colocou o casamento como uma espécie de escudo protetor contra a impureza, contra a imoralidade e contra o adultério. E se o nosso casamento não é saudável, pode saber que o diabo vai trabalhar e vai tentar no nosso coração para que a gente possa desonrar o nosso Deus e sermos desleais com o nosso próximo. Agora deixe-me fazer uma ressalva, para que você não saia daqui, talvez se você está passando por esse problema, se achando e colocando a culpa dos seus pecados na outra pessoa. Lembre-se que todo pecado é pessoal, e é sempre fruto da idolatria do nosso coração. É verdade que as circunstâncias podem nos empurrar para o pecado, mas a gente só dá os passos porque o nosso coração é idólatra. Por isso,
Se você tem pecado nessa área, é culpa do seu coração e não da situação, apesar dela te ajudar muito. E se você tem pecado em não cumprir os seus deveres conjugais, deixe-me dizer uma coisa: você está colocando a sua família em risco. É isso que Paulo está dizendo. Porque um casamento saudável é um escudo protetor contra a imoralidade e contra o adultério. Entende por que é tão importante definir e entender casamento? Para compreender o que é adultério e o que nos leva a cairmos nesse pecado? Há uma segunda aplicação que nós precisamos entender ainda dentro desse ponto. É que o texto diz que eles se unirão e se tornarão uma só carne. E uma das coisas que eu tenho visto, principalmente em casais novos, recém-casados, então se esse é o seu caso, preste atenção nisso, mas não só em casais novos, na verdade em todos os casais. São pessoas que são casadas, mas querem viver como solteiras. Isso é curioso. Pessoas que são casadas, mas querem viver como solteiras. Elas se esqueceram que agora elas se uniram a uma pessoa e agora são uma só carne. E agora mudou a agenda, mudou a maneira de administrar o dinheiro, mudou a maneira de se relacionar com outras pessoas. Agora é outro contexto. Eu já tive que aconselhar casais novos que o homem casou, mas acha que ainda é solteiro e passa a noite toda jogando videogame com os amigos. E deixa a mulher sozinha em casa. Ah, mas eu preciso ainda manter os meus relacionamentos. É a turma de quando eu era solteiro, e aí ele passa a noite toda jogando videogame. A agenda já não é mais a mesma. Casais que se casam, mas agora eles querem administrar o dinheiro como se fosse solteiro. E aí ele gasta da maneira que ele quer. E aí não importa se a família vai passar por dificuldades financeiras, é o dinheiro dele. Ele administra da maneira que ele quer, ele compra o que ele quer, ele satisfaz os seus gostos. Você não é mais solteiro, você agora é casado, você se uniu a uma mulher. Isso quer dizer que uniu um tanto de coisa. Não é união apenas de guarda-roupa, é união de propósito, é união de meta, é união de vida. Muitos problemas do relacionamento está exatamente na falta do entendimento de que quando nós casamos, nós deixamos de ser um para ser dois que é um. Consegue compreender que no final das contas sempre passa por aquilo que nós vimos na primeira mensagem? O problema dos nossos problemas é o problema do coração, que tem como Deus o egoísmo. Esse é o problema. E esse é o maior problema. Mas observe também que esse mandamento tem um sentido um pouco mais amplo. E aqui eu cito, então, o catecismo maior na mesma pergunta. Catecismo maior, pergunta 139. Quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? E olha como eles trazem isso de forma ampla. Todas as imaginações, pensamentos, propósitos, afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou o ouvir as mesmas, olhares lascivos, todas as demais provocações à impureza, ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Observe que, de forma muito ampla, o sétimo mandamento, ele proíbe coisas que estão relacionadas a todo o nosso ser. Ele proíbe, então, que a gente tenha uma mente poluída, com imaginações, pensamentos e propósitos e afetos impuros. Mas não apenas isso, ele proíbe também que os nossos olhos também sejam olhos impuros, lascivos. Por essa razão nós precisamos, como Jó, fazer uma aliança com os nossos olhos. Porque olhar de forma lasciva para uma outra pessoa, diz a Bíblia, é adultério.
Mas não apenas isso, diz também que o falar coisas profanas, que o falar coisas, comunicações corruptas, também. Mas não apenas isso, ouvir essas coisas, também. Ouvir essas coisas também. E há uma outra parte também, que é a parte que envolve o coração. Eu sei que você deve estar pensando assim, agora é a parte de idolatria, mas eu estou colocando o coração aqui porque há um outro sentido de um adultério também. Quando, além de roubar a sua mente, além de roubar os seus olhos, além de roubar os seus ouvidos, a outra pessoa também rouba o seu coração. Você nunca se deitou com ela. Você ainda continua se deitando com a sua esposa ou com o seu esposo. Mas o seu coração já não é mais da sua esposa e do seu esposo. Ela já roubou de você, ou ele já roubou de você, o que é mais precioso. Aí, você acorda de manhã pensando nele ou nela. Os seus olhos sempre estão voltados para ele ou ela. Aquilo que você diz sempre está relacionado com ele ou ela. Os seus ouvidos estão abertos para o que ele ou ela tem a dizer. E o seu coração já foi tomado. Mas entenda, o seu coração é da sua esposa. O seu coração é do seu esposo. Observe vocês que quando chegou já nesse ponto, as coisas estão caminhando para uma proximidade muito grande, para, em termos populares, a vaca ir para o brejo. Por isso que aqui então a gente precisa entender uma coisa, e eu gostei muito dessa frase, que está relacionada à ideia de coração. Quando um relacionamento emocional mútuo se inicia, quando há hesitação, a expectativa, o prazer desse olhar com segundas intenções começam, tem nisso então o adultério. Quando a pessoa já roubou todas essas coisas e também já roubou o nosso coração. Eu diria que, discordando um pouco desse autor, eu diria que não teve início, mas já se andou bem no caminho do adultério. Por isso que a pergunta a ser feita é: então o que a gente pode fazer para se manter firme e não quebrar esse mandamento que desonra a Deus, que traz uma situação difícil para a família? Talvez nenhum pecado possa trazer mais consequências terríveis para a família e consequentemente para a sociedade do que o adultério. É por isso que ele é tratado de forma tão séria na Bíblia, é por isso que a Bíblia fala tanto dele, porque envolve muito mais do que passar do limite. Envolve quebrar a lealdade, envolve romper com pactos e alianças. O que a gente precisa fazer então para a gente se manter firme? Pelo menos 3 coisas. Primeira delas, desconfie da sua própria espiritualidade. Desconfie da sua própria espiritualidade. Esse foi o conselho dado pelo John MacArthur naquele livro Sociedade Sem Pecado. E ele cita então 1 Coríntios 10, 12. Assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Então desconfie da sua espiritualidade. Desconfie que você é forte, que você consegue vencer isso. Desconfie que você pode passar horas e mais horas com aquele colega ou com aquela colega de trabalho, porque nada vai acontecer. Não, meu casamento é saudável, tudo vai bem, é tranquilo. Não, talvez com outra pessoa, pastor, mas comigo não. Desconfie da sua espiritualidade todos os dias. Eu sou pastor, mas eu exercito isso o tempo todo. Trabalhei com jovens e tive que aconselhar moças, e muitas delas muito bonitas, da minha idade, solteiras.
Uma delas eu tive que aconselhar à noite, porque era o único horário que ela podia. Havia o gabinete da igreja para aconselhá-la. Eu disse, você, nesse horário e nessa beleza, só lá em casa, minha esposa na sala e a gente sentado na copa. E o primeiro dia vai ser eu e a minha esposa. E ainda, para evitar a aparência do mal, eu tinha um acordo com a Denise. A Denise que recebia na porta, levava até na sala, e aí a gente conversava na sala ou na copa, e a Laurinha, mais a Denise por ali, e sempre a Laurinha vem, oi, tudo bem? Coisa boa, filha, volta sempre, viu? E aí quando terminava o aconselhamento, a Denise também levava até na porta, e aí se despedia dela, porque eu também não queria que as pessoas dissessem, já observou esse pastor? Viu como toda noite chega uma menina bonita, fica 1h30 e depois sai. Sou pastor, mas eu também sou homem, sou pecador e eu sei disso. Por isso eu desconfio da minha espiritualidade. Eu desconfio o tempo todo. Por isso que minha esposa tem acessos a todas as minhas contas na internet. Tudo que é Facebook, e-mail, o que for. Porque eu desconfio da minha espiritualidade. E desconfio muito de mim. Eu consigo acreditar no que Cristo pode fazer por mim e me sustentar. Mas vocês acham que eu acredito em mim? Mas nem um pouco. Eu já estudei a Bíblia o suficiente para saber quem eu sou. O suficiente. Desconfie da sua própria espiritualidade, diz o John MacArthur. Segundo, corte o mal pela raiz. Jesus disse assim, a passagem que nós lemos na liturgia, eu queria que você levasse os seus olhos para ela. A passagem que nós lemos na liturgia diz assim, versículo de número 29 de Mateus capítulo 5. Se o teu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance fora. E ele continua, melhor é perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Ele diz isso. Ele disse, se a mão direita te leva a pecar, então corta e lança fora. É evidente que Jesus não está mandando você dilacerar o seu corpo. Não, esse não é o ponto. Aqui há uma linguagem retórica e forte. Jesus quer de fato chamar a nossa atenção para mostrar o quanto radical é esse pecado. Por isso ele diz, corta o mal pela raiz. O que seria isso em termos modernos? Eu diria para você o seguinte, se o teu olho te faz pecar, passa do outro lado da banca da revista. Se o teu olho te faz pecar, muda de canal. Não, isso não é tão radical, desliga a TV. Se o teu olho te faz pecar, os teus lábios te fazem pecar, as suas conversas te fazem pecar, então cancela a sua conta no Facebook. E se ainda isso não resolver, quebra o seu computador. É isso que Jesus está dizendo. Tem uma atitude radical, desligue a sua internet, saia dos mais variados grupos do WhatsApp, saia. Talvez, jogue o seu celular no rio. É isso que Jesus está dizendo. Seja radical nas atitudes. Finalmente ele diz, foge, 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 foge. Eu coloquei 7 vezes para você lembrar do 7º mandamento. Tiago diz que a gente pode resistir o diabo e ele vai fugir de nós. Mas Paulo falou em relação à moralidade, foge dela. Tentação não é uma coisa que a gente resiste para ver o que vai dar. Tentação é uma coisa que a gente foge. E o forte nessa área não é o que fica, é o que corre. Covarde não é o que corre. Covarde é o que fica, porque não entendeu quem é. Por isso, dá no pé. Mas eu queria encerrar então com uma última coisa. 2 últimas coisas, ainda em relação a isso. Porque então a gente precisa fazer todas essas coisas, porque a gente é a igreja do Senhor. A noiva santa que aguarda o noivo, Jesus. Nós temos um relacionamento não com o nosso próximo, mas a gente tem um relacionamento com o nosso noivo. E ele aguarda não uma noiva adúltera. Ele aguarda uma noiva pura, santa. Só que a gente não consegue fazer isso, não é verdade? E talvez
há um texto da Bíblia que mostra isso de forma muito clara. E por isso a gente precisa da graça que vem da cruz. João capítulo de número 8 conta a história de uma mulher que foi apanhada em adultério. Jesus tinha acabado de voltar de um descanso, estava com as pessoas ali ensinando, e os mestres da lei daquela época vieram para ele e disseram: mestre, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. E o Senhor, o que diz? Evidente que eles queriam colocar Jesus à prova. Era mais uma pegadinha, mas Jesus não dá muitos ouvidos, e Jesus continua a ensinar e a escrever na areia. E eles dizem: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Uma análise mais profunda como a gente fez agora, talvez essa mulher se assemelhe muito a nós. A situação é a mesma, a diferença é que ela foi no flagrante, nós somos no oculto, mas Deus vê o coração. E Jesus continua a escrever até que ele levanta talvez a cabeça e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que nesse momento as pessoas começaram a sair, uma por uma. Restou quem? Jesus e a mulher. Você já se perguntou por que restou somente Jesus e a mulher? A resposta é clara, mas às vezes a gente não percebe. Ali estava uma pecadora e a única pessoa que podia apedrejá-la. Sabe por quê? Jesus foi o único que tinha de fato o direito de apedrejá-la, porque ele era o único que não tinha cometido, em hipótese alguma, nenhum tipo de adultério. Ele nunca teve outro Deus além do Pai. E ele nunca foi desleal com qualquer outra pessoa, com qualquer outra autoridade, com o seu próximo. Ele sempre foi fiel. Ele sempre foi exclusivamente leal a Deus e ao próximo. Isso é o resumo da lei. Ele foi o único sem pecado no coração e nas mãos. O único. Por isso se restou apenas a pecadora e aquele que tinha todo o direito de apedrejá-la. E ele disse: então, filha, alguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor, ninguém. E ele diz: nem eu tampouco te condeno. Vá, abandone a sua vida de pecado, viva a nova vida. Dias depois, Cristo morreu na cruz pelo pecado daquela mulher. O puro agora se entrega de forma total pelo adultério daquela mulher. E foi na cruz que ele morreu pelo adultério de corpo e alma. Ele pagou a pena com a morte, de tal maneira que agora a gente pode ir a ele. Essa mensagem nos coloca diante de uma situação que, se nós tivéssemos aqui um flagrante adultério e a pergunta fosse a mesma: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, todos nós estaríamos perdidos. Por isso que você e eu, nós precisamos de Cristo, precisamos da cruz. Eu queria te convidar para que você ficasse de pé, e a gente vai encerrar. Eu queria só ter esse tempo, porque eu acho que esse cântico fala. Eu pedi o pessoal do louvor que me ajudasse nisso, da música, porque eu queria que a gente encerrasse cantando essa música. Porque talvez você esteja vivendo exatamente em uma vida de adultério, de deslealdade para com Deus, para com o próximo, nos seus relacionamentos. Eu queria dizer para você hoje que existe um caminho melhor. A razão pela qual nós adulteramos é porque nós queremos buscar satisfação nessas coisas, mas existe um Cristo que pode satisfazer a nossa alma. Eu queria falar para você desse caminho melhor, e eu queria que a gente cantasse, eu queria que nós louvássemos ao Senhor com esse cântico. Existe um motivo melhor para viver.
ouço falar por aí sobre Deus, e que nas trevas a luz Ele traz, quem satisfaz suas vidas também, buscam o bem, gozam a paz, tem motivo pra crer. Vão correndo pra Deus, vão correndo pra Deus, esperando um caminho melhor, esperando um caminho melhor. Se realmente é verdade o que eu vi, são tantas coisas eu posso sentir, que vão encher o vazio de mim. Nova canção quero cantar, quero este amor abraçar. Vão correndo pra Deus, vão correndo pra Deus, esperando um caminho melhor, esperando um caminho melhor. Vão correndo pra Deus, vão correndo pra Certamente, Deus, certamente o caminho melhor, certamente o caminho melhor, certamente o caminho certamente o caminho melhor. Vamos orar? Senhor Deus, a gente tem visto ao longo da história dessa igreja que de fato o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente deveria se satisfazer no nosso noivo, aquilo que o Senhor preparou para nós. Mas o nosso coração não cansa de se rebelar contra essa proposta de casamento e contra essa aliança. De tal maneira que a gente sempre está buscando satisfação em tantas outras coisas, em tantos outros deuses. E muitas vezes, espelhando a nossa cultura, o espírito da nossa época, nós temos feito das necessidades sexuais o nosso ídolo. Aquilo que nós dedicamos o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso corpo e a nossa alma. E nós queremos, Pai, como igreja do Senhor, igreja local, igreja do país, igreja mundial, chorar, ó Deus, por esses pecados. Chorar, ó Deus, por amarmos essas coisas mais do que ao Senhor e por permitirmos que essas coisas escravizem o nosso coração, a nossa alma e a nossa vida. Mas nós queremos também te pedir que o Senhor nos vivifique, Senhor. Nós queremos, Pai, vida nova. Nós não queremos apenas a Tua justificação que nos livra da penalidade do pecado. Nós queremos o poder que vem da cruz para vencermos o pecado, para podermos viver vida santa diante do Senhor. Ó Pai, nós também aguardamos aquele grande dia. Nós viveremos com o Senhor para todo sempre, onde não haverá mais a presença do pecado, onde o nosso coração não mais arderá pela impureza, pela imoralidade. Senhor, como nós aguardamos esse dia de perfeição, onde nós nos satisfaremos com o Teu Filho, com Cristo, por completo, para todo sempre. Nosso coração nessa manhã não tem outro sentimento a não ser clamar ao Senhor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queremos encontrar novamente com o nosso noivo. E queremos, ó Pai, viver com Ele para todo sempre.
Ajuda-nos a viver nessa expectativa, nessa esperança. É o que te pedimos em nome dele, Cristo Jesus. Amém. E agora a igreja comprada, santificada, que a graça salvadora do nosso grande noivo, Jesus, o amor do nosso Deus e eterno Pai, a comunhão, a nova vida que vem do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vocês, no dia de hoje, naquele grande dia que nos encontraremos com o nosso noivo para vivermos eternamente no seu lar e por toda a eternidade. Amém.